próxima homenageada é uma aluna de todos vocês, da única que ainda está estudando aqui. Trata-se de Anaí Caproni, que é de São Bernardo do Campo, aqui de São Paulo. Seu pai, Manuel Caproni, trabalhou na montadora Perkins durante 30 anos e foi fundador do PT na região do ABC. Teve participação ativa no trabalho de construção e legalização do Partido da Causa Operária em 97, está cursando a Faculdade de Direito do Lago São Francisco, é diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, da Empresa Brasileira de Correios Telecom, a Fintech, e atua ativamente no movimento sindical dos trabalhadores dos Correios. Foi candidata a vereadora pelo PCO nas eleições municipais de 2000 e ao governo de São Paulo em 2002. E hoje foi candidata pelo PCO, será candidata pelo PCO, posso afirmar isso, a prefeita de São Paulo. Então, é com muita satisfação e muito prazer que eu chamaria o nosso vice-presidente Antônio Carlos Mourão Bonetti para entregar a nossa colega Anaí Caproni, a nossa Láurea, e registrar a nossa admiração pelo seu trabalho na política. Eu queria agradecer aos colegas, eu queria manifestar a satisfação de ser aluna do Largo São Francisco, de poder dividir com as pessoas que estão aqui presentes e com a comunidade dessa faculdade maravilhosa o sentimento democrático, o sentimento de defesa do interesse popular, do interesse dos brasileiros, que os setores avançados, os setores progressistas, as pessoas que têm um sentimento popular defendem dentro da faculdade. Eu digo isso porque eu acho que o maior patrimônio que nós temos ao estudar aqui é o que é muito dito por pessoas interessadas no Brasil, de que na faculdade não se formam somente operadores do direito, mas juristas que vão formar a legislação, o regime político que vai fazer com que funcione de forma democrática o Estado Nacional. Eu acho que isso é uma coisa muito importante em função dos acontecimentos que o Brasil vem vivendo. Eu acho que a nossa missão como franciscanos é fazer valer a tradição de luta democrática da faculdade, apesar de todos os problemas que a USP, como universidade, vem passando no último período. Eu acho que nós, o Largo São Francisco, a nossa missão, em primeiríssimo lugar, é lutar para que a tradição democrática de ampla participação política popular possa ser transmitida e mantida. O meu partido entende a democracia como a satisfação do interesse da maioria da população. No entanto, eu acho que, mesmo com diferentes entendimentos, há um consenso de que o país não deve viver uma ditadura, que nós devemos usar os mecanismos da democracia para resolver os problemas que nós temos. Nesse sentido, eu gostaria de brevemente marcar o que nós achamos que é um enorme retrocesso que vem acontecendo no cenário político brasileiro, pelo menos nos últimos 20 anos. E que nesse governo aqui, marcadamente, tem assumido um conteúdo mais firme. Eu digo as mudanças legislativas que vêm coibindo as liberdades individuais e a democracia. Eu gostaria de marcar, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, as mudanças legais que praticamente extinguiram o direito de greve, e a mudança na legislação que ampliou as medidas cautelares, fazendo com que elas valham praticamente para todos os temas e assuntos, de forma que a ampla defesa, uma condição essencial da democracia, ficou muito questionada. Hoje em dia, para se ter uma ideia, um sindicato pode ter a sua diretoria destituída através de liminares, o que era inconcebível há anos atrás, inconcebível. Essa mudança, ela ocorreu durante o governo Fernando Henrique Cardoso, e agora, durante o governo Lula, isso se transformou
transformou em regra na Justiça de Trabalho com a emenda 45, que transferiu as disputas no âmbito das organizações trabalhistas para a Justiça do Trabalho, uma justiça que, como é do conhecimento do meio que atua na esfera jurídica, é uma esfera da justiça onde o número de recursos, a possibilidade de defesa, ainda mais em caráter liminar, é muito restrita. Então nós temos a aberração jurídica de entidades sindicais que são, de diretorias de entidades sindicais que são destituídas por meio de liminares. Inconcebível. Essa situação ela se manifesta numa série de outras esferas da legislação. Eu queria também marcar brevemente o problema das eleições de 2010, que nós participamos, que é objeto dessa importante confraternização, eleições que foram objeto de inúmeros processos judiciais, cerceamento de propaganda, de discussão política, que numa série de situações praticamente inviabilizou a escolha democrática dos cidadãos em geral em relação às pessoas que seriam e que foram eleitas. No meu modo de ver a coisa, eu acho que há uma tendência antidemocrática que vem se manifestando de forma muito acentuada, não é só no Brasil, é um processo internacional, mas no Brasil ele vem sendo feito de forma muito acrítica pelo meio jurídico, pelo meio das pessoas que atuam nessa área, e eu acho que a tradição franciscana de luta democrática, ela tem que se manifestar de forma vigorosa, contundente contra essas tentativas de cerceamento das liberdades democráticas. Para finalizar, eu queria chamar também a atenção aos inúmeros comentários que vêm sendo feitos no sentido de impor normas e limites à liberdade de imprensa, coisa que eu considero um crime, um comprometimento da democracia como tal, quando nós sabemos que o problema da imprensa não pode ser resolvido através de leis que evitem que as coisas sejam ditas, mas através de uma efetiva liberdade de imprensa que só pode ser conseguida com o fim do monopólio da imprensa, com o fim das sesmarias nos meios de comunicação, onde uma família pode dominar assim, a ampla maioria dos meios de comunicação, por mais de 20 anos, passar de pai para filho. Eu acho que não é através da lei que impeça as pessoas de falarem as coisas que nós vamos garantir a democracia, mas através do direito de que todos possam falar, que não precisa ser da família A para conseguir ter acesso aos meios de comunicação. Para finalizar, eu gostaria de fazer referência ao que o doutor ministro se referiu logo no início desse debate, que é uma questão importantíssima que ocorre nesse momento no Rio de Janeiro, que é uma demonstração absurda, abjeta de ditadura, a colocação dos tanques na rua no estado do Rio de Janeiro, a pretexto do combate ao narcotráfico. Uma desculpa utilizada em larguíssima escala internacionalmente para todo tipo de ataque às liberdades dos cidadãos. Eu acho que um país de tradição democrática, conhecido internacionalmente pelo jeito brasileiro, pela tradicional propensão ao acordo, permitir que um governo coloque tanques na rua na cidade maravilhosa é um atentado a qualquer mínima aparência de democracia. Eu acho que nós temos que ter como missão protestar, condenar abertamente esse tipo de atitude, que inclusive é tomada por exigência de governos estrangeiros que querem que o Rio de Janeiro atenda aos interesses econômicos daqueles que virão para a Copa do Mundo. Quer dizer, uma exigência de países estrangeiros obriga que o governo brasileiro passe por cima da Constituição, dos direitos dos cidadãos e coloque os tanques na rua na cidade maravilhosa. Eu queria finalizar, e dessa vez finalizar mesmo, agradecendo calorosamente
o convite, reafirmando que em todos os momentos que a Associação de Ex-Alunos abrir a possibilidade para que o PCO esteja presente, estará, e também chamando os colegas para que nós também nos manifestemos, para que nós também usemos a nossa tradição democrática do Largo São Francisco contra os processos de inquérito que estão sendo abertos contra estudantes no campi de Pinheiros. É desagradável, é constrangedor nós vemos isso acontecendo na USP, coisa que nós nunca vimos aqui no Largo São Francisco, onde realmente há uma pluralidade, onde os alunos se manifestam e, inclusive, conseguem uma série de mudanças. Nós estamos presenciando vários inquéritos policiais por estudantes que participaram de manifestações no ano passado. Eu acho que nós temos que fazer valer a tradição desta faculdade no conjunto da universidade e fazer com que toda a comunidade estudantil, os professores, os funcionários tenham a mais ampla liberdade, democracia, possibilidade de se expressar, de forma a podermos conviver com as diferenças. Muito obrigada e eu espero que nós todos tenhamos muito sucesso nessa empreitada.